A antroposofia na saúde, ela tem sido chamada tradicionalmente como medicina antroposófica. No entanto, a medicina antroposófica não é praticada apenas por médicos. Ela é praticada também por psicólogos, por fonoaudiólogos, por fisioterapeutas, ou seja, ela abarca outras áreas da saúde. Esse olhar, no momento que você centralize no ser humano o seu atendimento, aquilo ali, aquela relação, estabelece essa relação de calor, essa relação entre um ser e outro, isso muda tudo, entendeu? E isso é que é antroposofia pra gente aqui. Então a gente começa a fazer uma diferença. É uma diferença no cuidado, uma diferença na humanização. A humanização porque no momento que você conhece o que é o ser humano, fica mais fácil, a coisa vai fluindo. Então, o que eu acho importante no trabalho da medicina antroposófica é que ela atua muito na promoção da saúde do indivíduo. Não é? Então, o indivíduo ele passa a vir no tratamento, ele sente que o tratamento é um tratamento diferenciado, um tratamento de valorização de vida, um tratamento que faz com que ele queira mudar e queira transformar a sua vida. Então eu sinto que isso a medicina antroposófica pode ajudar muito nesse momento de mudança de visão do paradigma da saúde, né? Não valorizando a doença em si, mas o doente. Então cada indivíduo é uma individualidade, né? Então cada tratamento ele tem a sua singularidade, né? Tem seu benefício e é individual. Então isso faz com que o tratamento para nós seja uma coisa muito dinâmica, muito artística e para o paciente também. Então, no PROAMA, né, no programa aqui da prefeitura, a gente lida com uma consulta diferenciada, né? Então a gente tem uma consulta, né, uma primeira consulta de 1 hora e a gente tem as consultas de retorno de 30 minutos. Então isso é bem viável da gente fazer uma boa medicina antroposófica com esse sistema. A consulta antroposófica, ela começa com uma investigação profunda, focando inicialmente o problema que traz o paciente a nós, né? A primeira pergunta que a gente faz é essa: o que te traz aqui? E a partir daí a gente vai investigar como que foi que ele chegou nesse ponto atual. Muitas vezes ele tem uma história pregressa com um evento que o marcou, que o traumatizou emocionalmente profundamente. Então a gente faz esse levantamento e fazemos exames físicos direitinho também das determinadas áreas onde que ele pode estar lesado, pedimos exames laboratoriais quando é o caso, encaminhamos para outras avaliações também se for o caso. E a abordagem também da pessoa humana, do cuidado com ela e o tratamento, eu vi que pela medicina antroposófica eu consegui ver a pessoa como uma pessoa inserida na sociedade com necessidades não só do remédio pontual, o remédio no contexto da vida. Eu uso muito os medicamentos convencionais. Eu tenho paciente que eu dou algum antidepressivo, um ansiolítico, um antibiótico, o anti-inflamatório, a própria cortisona. Só que o recurso, as queixas de um paciente que busca o médico clínico são resolvíveis pelo remédio natural em cerca de 70% a 80% dos casos. Eu tive experiência de trabalhar dando plantão no hospital durante 4 anos, 6 horas de plantão, para atendimento clínico, e 90% dos pacientes que me procuravam em busca espontânea para tratar alguma doença qualquer, emergência, porta de hospital, em 90% dos casos que eu oferecia a opção do remédio natural, todos aceitavam, 90% aceitavam. Então, existem 2 perfis de profissionais que buscam. Ou um médico ou um profissional de saúde recém-formado ou em formação que já percebeu a limitação do modelo biomédico em termos de uma visão mais cartesiana e mais focada em muita medicalização e quer ampliar essa visão, que foi o meu caso, por exemplo. Na parte antroposófica, quando a gente indica um tratamento de acompanhamento psicológico, a gente vai adequar à fase de vida que o paciente está passando, os anseios que ele precisa, para a gente poder usar recursos pertinentes a essa fase.
a gente escolhe o tratamento que realmente o paciente precisa naquele momento e indica outros complementos, né? Nós temos vários complementos dentro da medicina antroposófica. E isso existe um certo preconceito ainda. É difícil a pessoa aceitar logo de cara assim, a medicina antroposófica, lidar com problemas emocionais que às vezes ela não quer falar neles. E muitas vezes elas têm um trauma que elas nem se lembram que esse trauma aconteceu. Depois que a gente faz algumas perguntas na própria anamnese, é que elas vêm a se lembrar que aconteceu algum trauma emocional no passado. Na psicologia a gente tem nossos os arcabouços teóricos e a antroposofia vem para ampliar esse conhecimento e enfatizar nas nossas atuações. Ela difere pela forma da gente, de abordagem ao paciente. A gente tem uma visão, assim como a antroposofia, uma visão global do indivíduo. Assim, difere no sentido da continuidade, mas assim, acho que soma muito mais que difere das minhas teorias enquanto profissional da psicologia. Tanto no momento em que nasce quanto no momento em que se morre, a antroposofia ajuda a pessoa no processo dela natural e cuidando de todos os sofrimentos que são inerentes a esse processo de limite, de final. Processo de sofrimento, tanto com questão física, dor, alguma questão maior, claro, a gente cuida, é nosso dever, não só como médico, mas como equipe de saúde, quanto a questões emocionais profundas, porque nesse processo toda a vida ela é olhada de uma forma muito profunda. E nesse olhar profundo da vida, quando você sabe que o limite da vida está próximo, e a morte nada mais é do que um limite para você ressignificar, reolhar a sua própria vida, olhar com um olhar novo para a sua própria trajetória de vida, o que você fez, o que não fez, as escolhas que você tomou. E isso é muito rico e muito profundo. E muitas vezes gera muito sofrimento. É só a gente se imaginar, com 1, 2 semanas de vida, o que eu preciso fazer, o que eu estou fazendo da minha vida. É bem profundo. E essa profundidade, ela casa muito com a antroposofia, a medicina antroposófica com a antroposofia, porque dentro da análise biográfica, dentro da terapia mesmo de cuidado, a pessoa que sofre com doença ou com sofrimento emocional, ela consegue abarcar, acolher e ajudar bastante esse processo. Até o processo final, que o ideal é uma morte tranquila, serena, em paz, com aquelas questões de conflitos sanadas e o corpo, as questões do corpo de sofrimento controladas. Essa é a ideia do cuidado paliativo e a ideia da medicina ampliada pela antroposofia. A medicina do cuidado paliativo ampliada pela antroposofia. A antroposofia se relaciona basicamente com esse olhar de cuidado, porque isso não é comum dentro das equipes médicas. E o acolhimento, que assim, é fundamental para um funcionamento em equipe. Eu acho que só funciona, o trabalho só flui quando você tem esse jogo, essa possibilidade de pensar junto, porque são os saberes, é o encontro dos saberes, essa transversalidade que produz a diferença. E a antroposofia acolhe isso, de forma muito tranquila. Esse olhar, o meu objetivo era esse, colocar a antroposofia dentro do hospital. E eu senti na equipe esse tipo de trabalho que daria para fazer. Aí ela foi uma das pessoas que fez o curso, o curso básico, e aí se encantou mais e a gente está construindo isso junto. Porque então toda essa noção da organização humana, do ser humano, da visão do ser humano, da antroposofia, olhando como ser integral, com a físico, anímico e espiritual, a equipe, de uma forma que nem todos fizeram a formação, mas todos têm a mesma, já tinham isso, vamos dizer assim, intrínseco. Porque a antroposofia, na realidade, para mim, é uma coisa que é do ser humano. Eu acho que meu trabalho ampliou, eu acho que aprofundou, trouxe a contribuição, ela é no cotidiano, assim, a cada caso você vai descobrindo que tem atravessamentos,
E assim, eu me encantei, né? Assim, as terapias externas, todo esse trabalho, até você chegar no paciente, você tem um caminho. E esse caminho abre portas que talvez nem o próprio paciente saiba sobre ele mesmo. Porque ele chega numa unidade de saúde movido por uma doença e não pela saúde, né? E aqui o olhar muda. Aqui eu não sei exatamente em que ponto isso muda, mas assim, como o discurso não é sobre o tumor, não é esse o discurso com o paciente, é pela saúde, por aquilo que se resgata de vida e pelo conforto e pelo bem-estar que as práticas vão propiciando, o sujeito entra aqui com uma cara constrangido e de repente sai sorrindo, sai... E isso é saúde, isso é um outro modo de fazer saúde, né? De fato. É um jeito né? antroposófico de cuidar.